A paz do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao culto. Eu cumprimento você que está nos acompanhando pela internet com a paz do Senhor Jesus. Creia que o Senhor é poderoso para te alcançar e para te abençoar aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar sequência à série de pregações sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa que está conosco em todo o tempo, que nos ensina, que nos capacita, que nos dá entendimento, e é a Ele que nós vamos buscar hoje, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa disposição, e com o entendimento que o próprio Espírito Santo vai nos dar em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito feliz quando eu estou na casa do Senhor. Eu estou como a palavra do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, estar louvando, fazendo a obra e principalmente estar entre irmãos. É um prazer muito grande tê-los aqui, é um prazer muito grande saber que tem pessoas na internet nos acompanhando. Creia que o Senhor vai nos abençoar nessa noite, creia que Ele vai falar aos nossos corações e que Ele vai mudar a nossa história. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós sairemos abençoados, cheios do Espírito Santo. Creia nisso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, pois isso nos impede de fazer a Tua obra como ela deve ser feita, Pai. Isso nos impede, Senhor, até de orar. Então, em nome do Senhor Jesus, Senhor, através da Tua misericórdia, do Teu poder e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, perdoa as nossas falhas e os nossos erros, que nós possamos prestar um culto agradável a Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado, Te agradecemos por cada vida que está aqui, e por aquelas que ainda estão por vir. Traga-os em paz e segurança, abençoa todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar, é Jesus quem vai à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em pé, pegue a sua Bíblia, abra com fé. Diaconisa Rose fará a leitura da palavra conosco. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 46. Salmo 46, amém? Vamos ler todos juntos, amém? Esperar mais um tempinho, todo mundo achou? Todos juntos, então.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O rio que as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler novamente o versículo de número 10? Se nós estivermos inquietos por alguma razão, vamos nos aquietar no Senhor, porque a vitória Ele nos dará. Amém? Vamos ler com bastante fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por teu amor, Pai. Aquieta, Senhor, os nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos descansar em Ti todas as coisas, Senhor, porque o Seu nome será exaltado através das nossas vidas, Senhor querido. Recebe a gratidão de cada coração aqui nesta noite, Pai. Ninguém, Senhor, saia daqui como adentrou, mas cada um de nós saímos daqui com as nossas forças renovadas, com a nossa fé restauradas, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Posso crer que minha vida num milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas
permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que seus olhos, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado que o Senhor tem nos concedido, Deus. Pai, continua abençoando nossas vidas, direcionando esse culto, meu Deus. Que cada um aqui esteja com o coração aberto para receber a Ti, Senhor, e a Sua palavra esteja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Cumprimento também os irmãos que nos acompanham pela internet. Pode sentar um minutinho. Antes dos avisos, é com muita honra, né? Nós ficamos honrados com as nossas visitas. Vi aqui que foi o Alex que trouxe, então imagino que seja o irmão do lado. Clailson, é isso? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Como o nosso pastor costuma dizer, e eu vou repetir, nós de nós mesmos não podemos nada. Nós de nós mesmos não podemos nada. Mas o Senhor que nós servimos aqui neste lugar, nesta igreja, pode fazer tudo na sua vida. E só depende da sua posição e certamente as bênçãos deles te alcançarão no caminho. Amém? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Passando agora antes, a nossa Denilma, que te recepcionou, vai te entregar uma lembrancinha. Espero que você use e anote, fique atento aí em nome de Jesus. Vamos passar aqui agora no momento dos avisos. Às terças-feiras temos nossa reunião de oração, cultos à tarde. Você que tem esse tempo livre, esteja conosco. Não fique em casa não, vale a pena ver de novo. Vale a pena vir na igreja do Senhor e ter uma revelação nova para a sua vida. Então venha para a igreja, que certamente você será grandemente abençoado. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos também a nossa reunião de oração. Você que está aqui próximo, que tem essa disponibilidade, esteja presente, não só para receber esta oração, mas também para orar junto. Ou nós somos a igreja do Senhor, ou nós somos uma família, ou não somos. Então nós temos que estar presente orando um pelos outros. Às quintas-feiras, assim como nós estamos fazendo hoje, temos o nosso culto, que é online e presencial. Você que está na internet, fica firme até o final, que certamente o Espírito Santo de Deus vai te revelar grandes coisas essa noite também. Nesse sábado, especificamente, nós vamos ter o nosso almoço. Vocês estão ansiosos para isso? Eu confesso que eu estou. Conclamo a igreja estar em oração, para que faça um sol, para que a gente possa passar esse dia juntos, para nos conhecermos melhor, para falarmos sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, que não são poucas coisas, né? No domingo, nós teremos o nosso culto especial, nosso culto que vai iniciar aqui o aniversário da igreja, que vai ser um culto aqui focado no coral. Temos várias canções aí para louvar junto com os irmãos, e eu sei que certamente o Espírito Santo de Deus vai tocar a vida de vocês. Então convide seus amigos, convide seus familiares, convide, pois se nós amamos o próximo, nós queremos o melhor para a vida dele,
e o melhor que nós temos é Jesus Cristo, e certamente Ele estará aqui neste lugar no domingo. Amém, irmãos? A reunião das mulheres pela manhã estão suspensas, tá? Assim como a escola bíblica, como o pastor avisou no grupo geral, tá bom? Nesse momento nós vamos passar pelo ofertório, e antes de convidar os irmãos a ficarem de pé, só dar um testemunho para vocês. Eu tenho desfrutado dessa bênção, e eu aprendi que quando nós somos obedientes ao Senhor, e fazemos com voluntariedade, e fazemos com gratidão, as bênçãos do Senhor nos acompanham e nós somos prósperos. Não somos nós que temos que correr atrás das bênçãos, nós temos que ir atrás da estatura do varão perfeito, pois a palavra me ensina que as bênçãos que nos seguem. Então, para você ser abençoado, ser próspero no seu trabalho, ser próspero no seu lar, toma essa posição de obediência. Eu duvido, se você colocar aqui, neste altar, nesse gasofilácio, com gratidão ao Senhor, com voluntariedade, e obedecê-lo, duvido se Ele não vai te honrar. A palavra nos diz que Ele abre as comportas do céu e derrama sobre o teu povo. E Ele nem precisava disso, né, irmãos? Pois o melhor Ele já nos deu. Mas nosso Deus é bondoso, misericordioso. Ele ainda nos abençoa com essa parte física que é importante. Amém? Então se coloca de pé neste momento, vamos passar pelo momento do ofertório. Traga com alegria, traga com gratidão a Deus em nome de Jesus. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero mais. Te quero mais. Te quero mais. Amém, glórias a Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de podermos trazer esses valores, Pai, à tua casa. Pois se nós temos a condição hoje, quer dizer que o Senhor nos deu, e nós somos gratos de todo o nosso coração. Aqueles irmãos que sentiram essa vontade e não puderam hoje, eu peço, Pai, prospera, meu Pai, eles no seu trabalho. Prospera, Senhor, os empresários deste lugar. Prospera, Senhor, os profissionais liberais. E aqueles, meu Pai, que está sem um emprego. Eu creio na tua palavra e na tua promessa que não haveria um desempregado. E eu peço que o Senhor abra as portas, meu Pai. Leve seus filhos no lugar certo, que eles possam falar com as pessoas certas. Nós repreendemos tudo que não vem de ti, Pai, mas tudo que vem do teu trono nós aceitamos em nome de Jesus. Nós consagramos estes valores para a tua casa e para a tua obra, em concordância com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu cumprimento você com a paz do Senhor, amém, queridos? E você que nos acompanha via internet também, glória a Deus, muito feliz por estar aqui. Vocês viram que eu vim vestido de Alexandre de Moraes, que é para você ficar com medo mesmo e prestar atenção. Se minha roupa não está aparecendo, pelo menos o meu cabelo é igual ao dele. Para você ficar ligado aqui, então, em nome de Jesus. Não, eu confesso que eu não fui trabalhar desse jeito hoje, mas eu estava vindo de outra maneira. O pastor Walter já liberou a gravata de quinta-feira, muito bom, isso já foi grande coisa, mas eu entendi que eu estou fazendo parte da festa dos 40 anos do nosso ministério.
E olha, eu sou o primeiro pregador dessa série aqui, em nome de Jesus, amém? 40 anos. 40 anos de provas. Mostra, e no final dos 40 anos, vem a bênção que são os 41 anos. Amém, queridos? 41 anos nós estaremos completando, então já fica essa profecia, né, que tempos difíceis vão passar e a gente vai viver coisas novas aqui no nosso ministério, no comando do pastor Walter Rodrigues. Amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23. Antes eu quero dar um testemunho, eu contei semana passada para uma irmã, e ela regalou o olho, então eu falei, eu acho que devo contar para a igreja também. Quando eu estava preparando essa palavra, eu tenho um costume, ainda que Jesus falou assim, vocês ficam atrás de sinais, vocês não estão vendo as coisas, mas eu sou um crente que eu gosto de sinais de Deus, amém? E eu estava orando ali no local que eu busco sempre a presença de Deus, e eu estava buscando a presença de Deus para trazer essa palavra hoje para vocês, e chegou um certo momento ali de muita oração, eu falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui? Eu costumo fazer essas coisas. E aí eu falei, se o Senhor está aqui, me dá uma prova disso, com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, que é Deus também. Eu falei, se o Senhor está aqui, e se o Senhor está colhendo todas essas orações, se o Senhor está com gemidos inexprimíveis pela situação que eu estava passando, se o Senhor está aqui, dê uma prova para mim. E acabei ali de orar, depois de 1 hora, eu não sei você, eu nunca vi uma jovem comprar azeite. Você já comprou azeite para sua mãe? Um dia, entrou no supermercado e comprou um vidro de azeite? Passaram-se 1h30, minha filha me ligou, falou, pai, eu comprei um azeite para o senhor. E nós sabemos que o azeite é a figura do Espírito Santo. Amém? Você está aqui, amados? Se para você isso não é um sinal, para mim foi. Porque uma jovem entrar no supermercado e comprar uma garrafa de azeite, só pode ser coisa de Deus mesmo. Eu falei, ele estava lá. E é com essa unção que eu venho essa noite trazer essa palavra para vocês. Amém, queridos? Vocês estão sentindo falta da minha esposa, eu sei, né? Está tudo bem, graças a Deus, né? Mas ela está numa missão maravilhosa. Um outro conselho de pastor, aí depois nós vamos entrar na palavra. Você que tem filha, mulher, ou filho, homem, que está prestes a namorar, pede o currículo dele. Se o cara morar longe, ou se a mulher morar longe, é ruim, porque senão você vai passar o que eu estou passando agora. A mulher tem que atender a filha, eu fico em casa, né? E hoje eu entendo que é difícil viver sem a mulher em casa. Então, você imagina onde a panela está, onde está a toalha, mas, glória a Deus, a gente vai se acertando. E é isso. Então, ela está muito bem, mandou um abraço a vocês, né? E está numa missão lá. Estamos próximos de ser avós de novo. Ore por nós. Passamos tempos difíceis, mas Deus tem honrado e vai continuar honrando em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz no capítulo 2 de Joel, no verso 23, diz assim, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador. Olha que bênção, já está falando aqui uma das missões do nosso Espírito Santo, que é Deus. Ensinador de justiça, e fará descer chuva temporã e seródia no 1º mês, e as eiras se encherão de trigo, e os largares transbordarão de mosto de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que viei contra vós, e comerei fartamente, ficarei satisfeito, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e meu povo não será envergonhado para sempre. 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre todos os servos e servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio do céu e na terra, e sangue, e fogos, e colunas, e fumaça. Amém? Pai, eu quero te louvar por essa noite maravilhosa, por essas portas abertas. Pai,
Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E que eu consiga passar todo aquilo que o Senhor passou para mim, Pai. Que eu não esqueça nada, Senhor. Em nome de Jesus. E que dessa boca que fale, seja o primeiro a praticar todos esses ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil ali. E aí o Senhor vem com essa promessa que Ele ia derramar o Espírito. E aqui é o Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo, que nós aprendemos que é a terceira pessoa da Trindade, mas os três são um. Amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe uma hierarquia. Os três são um. E aí Ele vem com essa promessa que vai se cumprir. Eles estavam passando um tempo difícil e essa promessa diz que ali acabaria com toda essa situação. E vai se cumprir lá em João 14, no verso de 1 a 18. O texto é grande, mas o que abunda não atrapalha. Vamos ler ele todo aqui. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não nos sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conheceis e tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes conhecidos, Felipe. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-lhes o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Se amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador. Olha aí, mais um atributo do nosso Espírito Santo, que temos aprendido tanto. Para que fique convosco para sempre. Paráctoro, aquele que vai ficar ao lado. Há uma promessa que nós não ficaríamos desamparados. O Espírito da verdade, não o Espírito, como aprendemos aqui, das verdades. É o Espírito da verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. No começo era o Verbo morava com Deus, o Verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade. E os três são um. Você precisa saber, eu sei que você já sabe, mas você precisa sair convicto que os três são um. Nós não estamos, Deus não está longe, Jesus não está à direita do Pai, não está longe, e o Espírito Santo que está aqui, os três são um. Nós temos os três, mas a presença da pessoa do Espírito Santo é a que mais está atuando no nosso meio e está aqui hoje em nome de Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, estará com vós. Não deixarei órfão, mais uma promessa do nosso Deus através do Espírito Santo, que nós não ficaríamos órfãos. Ainda no Salmo 27 diz que ainda que sua mãe e teu pai te abandone, eu não te deixarei. O Senhor deixou o Espírito Santo conosco. Você não é sozinho, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você se sente abandonado por qualquer situação, por qualquer pessoa, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ainda um pouco e o mundo não verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e eu os viverei. Amém, queridos? A Bíblia fala de um dia mau. Eu arrisco dizer, sem ferir o texto, que o pior dia foi depois de você
você, no caso, os discípulos ali, a multidão, mais os discípulos que estavam ali ligados, depois de ver tantos milagres, de ver tanto a presença do Senhor Jesus curando, libertando, consolando. Ele fez todo o papel do Espírito Santo, advogando, ele fez tudo ali também. E aí, Jesus vai ali, nesse texto, já começa a se despedir. E eles não podiam entender ainda porque o Espírito estava sobre eles, mas não estavam neles. E aí, eu penso que foi os 3 piores dias. Imagina, você está andando ao lado, deitado no peito de Jesus, orar com Jesus, andar sobre as águas com Jesus, ver Jesus multiplicando pão, tirando moeda da boca do peixe. Você vendo tudo isso e agora, nada. Mas eles não conseguiam compreender que eles não ficariam sós. Devia ter sido os piores dias. Haja visto aqueles 2 no caminho de Emaús, andando tristes, deprimidos, e Jesus aparece ali para eles, e eles começam a conversar, eles não conseguem ver sentir a presença de Jesus, nem reconhecer Jesus, porque o Espírito ainda não estava neles. E aí você lembra do diálogo, né? Ele fala, você não sabe o que está acontecendo, você não viu o que aconteceu? O Nazareno que andava no nosso meio, que curava, libertava, fazia milagres, não está mais conosco. Aí eu gosto daquela parte de falar, até que ardeu o coração deles. O Espírito Santo toma eles e eles reconhecem que aquele era Jesus, né? E eles falam, fica conosco mais uma noite, né? Ali começa a atuação do Espírito Santo, como deveria ser, né? Os discípulos, Pedro foi ensinado aqui semana passada, salvo engano, ou outra semana, Pedro até voltou a pescar, tentou voltar a pescar. Aquele que falou, não te largo, né? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem vida eterna? Passou aqueles dias ali, ele desanimou. Deve ter sido os 3 piores dias na terra. Mas Jesus tinha deixado uma promessa, que eles não ficariam desamparados. Muita multidão seguia ele. Até hoje, muitas multidões vão atrás de milagres, vão atrás de prosperidade, mas ele tinha um tratamento com aqueles 12. É aqueles 12 que ele falou, olha, eu vou falar coisa para vocês que vocês não estão entendendo agora, mas um dia vocês vão entender. Esse foi o papel do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente Jesus? Na minha vida, na sua vida, na vida de você que está me assistindo. Qual é o papel? E eu começo a dizer lá em João 16:8, que diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O versículo João 16:8 fala sobre o papel do Espírito Santo em convencer o mundo sobre 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é do pecado. O Espírito Santo revela ao mundo a verdadeira natureza do pecado, mostrando que tudo que não é feito de acordo com a vontade de Deus, isto é errado, é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, se você tem um sentimento que você entende que não agrada a Deus, uma grande chance de ser pecado. Corra e se arrependa. Então, esse é um dos papéis do Espírito Santo, de convencer o ser humano ou a humanidade do pecado. O Espírito Santo revela ao mundo a verdadeira natureza do pecado, mostrando tudo que não é feito de acordo da vontade de Deus é errado. Mas Isaías 59:2 diz o seguinte ali, olha o que acontece àquele que está em pecado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vós não ouça. Deus não tem parte com o pecado. Mas, pastor, eu sou um pecador, eu também sou. Mas nós temos uma receita. Nós temos uma receita. O Senhor falou que nós não nos deixaria órfão, nem desamparado. Ele deixou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça. E para você correr e se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Outro aspecto é a justiça.
A justiça de Deus é revelada através, isso, aspecto do Espírito Santo, a justiça de Deus é revelada através do ministério de Jesus Cristo, que trouxe justiça perfeita ao mundo. Ao aceitar a Jesus, essa é uma palavra que os pentecostais usam, mas ao você encontrar Jesus, porque não foi Jesus que te encontrou, você que encontrou ele, porque quem estava perdido era você, né? Então, ao aceitar Jesus como seu único e exclusivo Salvador, as pessoas se tornam participantes da justiça de Deus. Aí eu convido você a abrir a Bíblia em Efésios, ou acompanhar ali, Efésios 2, de 1 a 10, que diz o seguinte. Glória a Deus. Efésios 2, de 1 a 10. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, espírito com a letra minúscula, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, queridos? Obra do Espírito Santo. Ele te convence do pecado e da justiça, você reconhece quem é, e a misericórdia e a graça do Senhor te alcança. Amém? Grava isso que eu vou te falar. Amém? Misericórdia é aquilo que Deus nos deixa de dar ou aplicar o que nós merecemos. E a graça é aquilo que Deus nos dá sem merecermos. Nós merecíamos queimar no fogo do inferno. Certa vez, eu não sei, só pode ter sido o Espírito Santo mesmo, porque a pessoa pode nem ter entendido a minha resposta, porque no começo eu não tinha entendido, mas depois a pessoa veio, pediu oração para mim, pastor, eu preciso de justiça, mas eu já vi uma ira no rosto daquela pessoa, eu preciso de justiça, eu estou sendo prejudicado por uma pessoa, eu preciso de uma justiça, e eu quero que o senhor ore por mim. Aí eu olhei para ele e falei, vamos orar por misericórdia, porque se Deus fizer justiça, vai o seu amigo, vai você e vai eu embora também. Amém, queridos? Nós servimos um Deus de amor, de misericórdia e de graça. Outro aspecto do Espírito Santo, juízo. O juízo se refere ao julgamento de Deus sobre o pecado e a injustiça. O Espírito Santo convence o mundo de que se Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos e que ele julgará todos de acordo com a verdade. E quem é a verdade nós já sabemos, a palavra de Deus, o próprio Jesus. O Espírito Santo tem como função guiar o mundo para entender a verdade sobre o pecado e a justiça e o juízo, levando as pessoas a se reconciliarem com Deus. Amém, queridos? É o papel do Espírito Santo. Do mesmo jeito que você foi alcançado, ele vai atravessar a rua e vai alcançar aquele salão de cabeleireiro. Ele vai convencer. Se ele vai vir por nosso lado ou não, mas o Espírito Santo, a função dele, e ele vai. Ninguém vai ficar sem saber, sem conhecer a Jesus. Amém, queridos? É mais um aspecto. Hoje Jesus está como advogado. Ele está à direita do Pai advogando. Quando eu e você, nós pecamos, o Espírito Santo nos convence, é simples, mas é assim que a Bíblia fala. Você vai lá, confessa o pecado, e Jesus vai, pega aquela sua confissão e fala, Pai, por esse eu paguei o preço. Livra ele mais uma vez.
livra ele hoje. Mas o Senhor pode ter um diálogo, falar assim, mas ontem não aconteceu também, mas livra de novo, Pai. Foi por ele que eu morri, Senhor. Foi por ele que o Senhor me enviou, foi por ele que eu obedeci, e eu fui até lá, e eu entreguei por ele a vida. Olha que tremendo. Mas até chegar em Jesus, o Espírito Santo, ele te convence e faz você confessar pecado. Amém? Você está aqui ainda, amados? Amém? É mais um papel. Hoje ele é advogado, mas no final ele vai desempenhar o papel de juiz. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, para correr, senão o tempo... Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O Salmo fala que Deus é justo. Pai, Filho, Espírito Santo são um. Agora você quer ver a figura do Espírito Santo como advogado na terra? Você lembra, você que já leu a Bíblia, se não leu, vá na sua casa depois de ler. Paulo passou por uma situação que ele foi ser julgado ali. E quando você vai num julgamento, você tem que ter um advogado para falar. E ele mesmo foi ali e fez a defesa oral dele ali, falando quem ele era e tal. Ele saiu livre de uma pena que seria pena até de morte ali para ele. Quem que estava com ele ali? Era a figura do Espírito Santo como advogado. O Espírito Santo também é advogado. Amém, queridos? Glória a Deus. O Espírito Santo habita e sela. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte: em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele Cristo. Aí eu passo para Romanos 10, versículo 9, né? Você que creu e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você não está feliz? Dá um glória a Deus. Você tem o selo de Deus, você tem a marca de Deus, você é selado por Deus. Aquela oração, quando você diz, Espírito Santo, entra, não repare a bagunça que está dentro de mim, mas põe a casa em ordem, põe agora. Eu encontrei a Jesus e eu quero a casa limpa, mas sozinho eu não consigo. Eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e uma boa. Escolhe a ruim primeiro, escolhe, amém? Amém. A ruim, sabe qual que é? Você não consegue vencer o pecado sozinho. Você não consegue. Pastor Walter sempre fala assim, hoje de manhã eu vou acordar, eu sou um desses que fala, hoje eu vou até flutuar. Passou meia hora, aí eu já brigo, jogo com o meu cachorro lá. Amém, queridos? Essa é a notícia ruim. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Com o Espírito Santo, você pode todas as coisas. Você pode vencer o pecado e ele pode transformar a sua vida. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Amém, queridos? Versículo 14, você recebe o penhor. O qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão. Eu gosto dessa palavra, possessão, é que o Senhor toma posse de você por inteiro. Espírito Santo, toma conta de mim, da planta dos meus pés à minha cabeça. Eu me lanço a Ti. É essa possessão que nós precisamos, né? De Deus, para louvor da Sua glória. Uma explicação sobre o selo, o símbolo de propriedade. E não é da ISO 9000, não, que nunca mais ouvi falar, mas é um ISO 9000 do céu mesmo, né? O selo do Espírito Santo. É um símbolo, é uma marca de sangue de Jesus, dizendo que o cristão tem um dono agora, ele tem um Pai, ele tem um Salvador, ele tem Jesus, ele tem um Espírito que habita nele, o Espírito Santo de Deus. Sabe aquela? Também aprendemos aqui nesse altar, né? O diabo vem para você, aí ele olha, eu gosto dessa parte, pastor Walter, olha para você, aí ele olha o sangue, diz, não, com esse eu não posso, tem a marca do sangue. Você tem a marca do sangue. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o diabo te acusar mais. Saia daqui sem nenhuma acusação. Quando o diabo vir te lembrar de alguma coisa que você fez no passado, você vai lembrar do futuro dele, que é debaixo da planta dos seus pés. Amém, queridos? Nenhuma condenação há.
A igreja é hospital para doentes, nós estamos em tratamento, nós estamos em santidade, você vai aprender isso daqui a pouco. Saia, não deixe o diabo te lembrar mais de nada. Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém, queridos? Jesus pagou o preço, Ele pagou com a vida dEle, no meu lugar, no teu lugar. E o diabo tem que olhar. Esse penhor, esse é o símbolo de propriedade, a garantia de uma herança. O selo do Espírito Santo também é uma garantia de que os cristãos receberão a herança prometida por Deus, que é a salvação e a vida eterna. Você quer mais o quê, queridos? Olha que Deus maravilhoso nós servimos. Olha que Deus que você veio escutar aqui hoje, em nome de Jesus. Ele tem a identidade sua cristã, a presença de Deus em sua vida. Jesus pagou o preço e assim nos resgatou e selou até a eternidade. Em Romanos 8:9 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos parte daquele outro lado. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já nos convenceu da justiça e do pecado. E nós estamos caminhando, né? A Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto, né? Vamos trazer para o nosso ministério, é Jesus quem vai à frente. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus pagou o preço. Colossenses 2:14-17. Põe para mim, por favor. Diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira não eras contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Vai mais. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Quem são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Jesus resolveu mais essa situação, né? Ele pagou o preço, né? Eu gosto desse pagou o preço. O Salmo 49, salvo engano, ou 19, termina com 9, mas podemos achar, que fala assim, que o nosso preço, você pode ter o tio mais rico do mundo, você pode ser sobrinho do falecido Silvio Santos, mas a herança não vai pagar o preço. É incalculável, não tem o preço que Jesus pagou, nada vai superar. Ele pagou com a vida, pagou com o sangue. Maravilhoso, Jesus Cristo, muito obrigado. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, já foi dito, né? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados, se você tem dúvida disso, faz essa oração. Fala: Espírito Santo, não repare a bagunça, entra dentro de mim e limpa tudo, arruma tudo. Amados, nenhum homem aprende nada direito, a menos que seja ensinado pelo Espírito Santo de Deus, o nosso professor. Mais um atributo, ele é o nosso professor. Ele nos ensina tudo o que você precisa. O Espírito Santo sabe. Ele tem a sabedoria do alto. Mas, pastor, eu estou na minha 3ª faculdade. Você é inteligente, parabéns, vai fazer pós, vai fazer mestrado. Mas sabedoria você vai conseguir só através do Espírito Santo. Não é numa cadeira de faculdade, nem na escola. É só através do Espírito Santo. Porque Ele é o nosso professor e Ele que nos ensina todos os dias através da Tua palavra, através da comunhão com Ele, em nome de Jesus. Alguns atributos a mais. O Espírito Santo cerca de diversidade de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, esse é o dom que ele dá. E aí eu quero deixar uma explicação para vocês, porque no nosso meio, quando eu falo na Igreja Universal, e não é aquela igreja, na Igreja do Crente, muita gente é frustrada porque não recebeu nenhum desses dons. Aí chega a desconfiar até que não é batizado com o Espírito Santo, que é um engano. Mas vamos ver o que diz assim. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes.
Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos, mudos conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em vós. Amém? 7. É isso. Os dons. Os dons, eles são para ser usados na igreja do Senhor. Quando fala igreja, não é só aqui dentro, é aí fora também. Você é a igreja do Senhor, aqui reunida, aí fora. Os dons são derramados, mas esses dons, eles são dados conforme Deus quer dar. E que é para ser usado na igreja do Senhor. Mas eu posso te dizer que um desses dons, você pode ter com você já. Né? Esses dons, eles estão especificados também como dom de profecia, de ministério de pastor, diácono, tal, ou qualquer cargo, de ensino, se você dá uma escola bíblica, se você dá aula na escolinha dos professores, de exortação, numa palavra, quando recebemos do nosso pastor, ou o pastor que está na frente, de generosidade. Me ajuda aí. Pronto, olha aí, coral. Esse dom pode estar com você pode ser generoso. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é generoso. Você tem que agir como tal, de liderança, seja aqui ou em qualquer lugar. E esse dom também acompanha todo, né, que pode ser traduzido como dom de misericórdia. Você agir de misericórdia com outras pessoas. Pastor, eu não falo em línguas. Isso é uma frustração. Eu sou batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas, talvez já foi até ensinado aqui, mas vamos... O óbvio é bom ser dito. Nem todos vão falar em línguas. Né? Mas busque. Se você almeja por isso, busque. Para mim não foi fácil. Eu tive que correr atrás. Né? Hoje eu me pego orando. Né? Você não vai me ver nunca orando aqui no púlpito, porque não tem um intérprete. Então, a Bíblia fala que tem que ter um intérprete. Mas eu estou orando lá, Pai Nosso está no céu, daqui a pouco eu começo a orar em línguas. E eu não falo assim, eu paro, Espírito Santo, agora eu vou começar a orar em línguas. Eu já começo e vou, quando eu for vendo, estou indo, e passo minutos e minutos orando em línguas. Foi um dom que Deus me deu. Mas se você não ora, não se frustre. Talvez você tenha separado para você o dom de interpretação, ou esses outros dons que eu te falei. Amém, queridos? Porque a gente, às vezes, 20 anos aí como pastor, e mais um tempinho na estrada, às vezes, crente, eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo língua. Não é isso. Nem todos vão falar em línguas. São dons dados para a igreja, para a edificação da igreja. Mas você pode pedir que o Senhor pode ter a misericórdia e pode te dar também, mas saiba, você pode ter o dom da misericórdia, né, da generosidade, quase que eu erro de novo. Amém? Você pode pedir, isso está. Se você tem o Espírito Santo, algum dom tem separado para você. Busque, em nome de Jesus. Agora tem algo que é para todos, né? Que é o fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, é o fruto. Pensa numa mexerica com vários gomos, num só fruto. Esse fruto você tem que ter, você tem que pedir, e Deus, o Espírito Santo pode te dar, que está em Gálatas 5:22. Vamos só reprisar aqui. Está assim, mas o fruto do Espírito é amor. Você tem que ter amor, se você tem o Espírito Santo. Gozo, paz. Que paz, pastor? Você não sabe o que está vivendo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Mas é uma paz que excede todo entendimento. Né? Você só sabe se você tem paz mesmo quando você consegue passar por uma dificuldade. Longanimidade. Isso eu estou orando ainda. Benignidade. Bondade. Fé eu tenho, bastante. Mansidão, ore por mim. Temperança. Então, isso são frutos que está à nossa disposição. Você não vai conseguir, né? Notícia ruim, sozinho você não vai conseguir. Notícia boa, pede para o Espírito Santo. E nós vamos sendo transformados a cada dia, de glória em glória, até que a gente esteja face a face
com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então você já sabe, né? Você pode buscar os dons, está à sua disposição, certamente Deus vai separar um para você, e o falar em línguas, que é o mais evidente, se você não falar, não fique chateado, estamos precisando de intérprete. Se candidata e vai, porque as igrejas, está muita gente falando em língua, que às vezes nem Deus entende. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está aqui ainda? Então dá um glória a Deus aí para acordar o seu irmão do lado. Está disponível o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, mais uma função. É o nosso professor, já foi falado. Mas, João 14, 26, olha o que mostra lá. Você vai ver mais uma função. Mas o Consolador, primeiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, eles vos ensinará. Olha quantas coisas dentro de um próprio versículo, todas as coisas, e vos trarás à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Lembra que eu falei que os discípulos foram os dias mal dele, foram aqueles 3 piores dias? Ele falou, calma, um dia vocês vão lembrar de todas aquelas coisas que eu ensinei. Esses 3 anos de ministério de Jesus, né, com os seus discípulos ali, ele curava a multidão, mas ele estava preocupado com aqueles 12, porque daqueles 12, logo em seguida, depois de Atos 2, ia ter mais 3.000, ia chegar até você, até a mim hoje aqui. Então era isso, ele veio fazer ali inaugurar a igreja dele, né? Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ali ele ensinou tudo, mas olha como Deus é maravilhoso. O Espírito Santo que estava sobre eles, não estavam neles, não podia estar neles, porque tinha um plano da cruz. Tudo foi bem elaborado, bem esquematizado por Deus, para tudo para o seu momento, né? E aí em Atos 2, vocês sabem o que aconteceu, que eles foram cheios do Espírito Santo, e ali começou, e está sendo até hoje, e vai encher essa igreja também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tudo no tempo, né? Toda a revelação que você precisa viver, de glória em glória, e vitória em vitória, estão elencadas na Bíblia, e é mais um presente do Espírito Santo. Às vezes as pessoas, pastor, eu vou atrás de uma revelação. Tem umas que falam português errado, os mais... eu vou atrás de um revelamento. Tudo que você precisa já está revelado, e o Espírito Santo vai revelar aquilo que está escrito na Bíblia. Amém, queridos? A profecia está até o dom, pode ser usada, mas tudo o que você precisa está na palavra de Deus, está revelada, e o Espírito Santo vai lembrar. Então eu imagino os discípulos, quando ele falou aquilo lá, é isso aqui agora. O Espírito Santo no momento veio, e é assim conosco também. Às vezes você recebe uma palavra aqui, você não entende nada, mas aí o Espírito Santo fala, é aquilo que o pastor falou domingo lá. Aí você, é o Espírito Santo. Não é que você é inteligente, não. É o que o Espírito Santo, né, ele revela para você tudo o que você precisa. Né, é revelado pelo Espírito Santo. Ele cumpre a ordem de Jesus, que ele iria nos lembrar de tudo. Tem um versículo que diz assim, e o Espírito Santo vos trará à lembrança todas as coisas. Outra palavra que eu gosto, que tem até uma pessoa que está assistindo, não gosta muito, todos. Não é um grupo, não é algumas coisas, todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, todos, é para todos, a revelação é para todos aqueles que querem e buscam o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, não tem exclusividade, não, é para todos e todas as coisas. Eu te explico depois. Tudo que está escrito, né? Salvação, cura, libertação, vida eterna. O Espírito Santo é o nosso guia. Davi, certa vez, disse assim, eu me sinto como uma ovelha perdida. O pastor da ovelha se sentiu perdido. Mas talvez ele lembrou do versículo do Salmo 32:8, que diz, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele é o nosso guia. Você está com dificuldade, está errando o caminho, pede para ele te guiar. Eu, depois de muitos anos, aprendi uma coisa que eu devia ter aprendido bem antes. Todo lugar que você for, ora antes. Senhor, estou indo para a faculdade, ora antes.
Senhor, eu estou indo para a igreja, hora antes. Senhor, eu estou indo numa reunião, hora antes. Eu aprendi isso depois de ter perdido o cabelo. Hoje eu saio da minha casa, estou indo na padaria. Senhor, eu estou indo na padaria. Para que o Espírito Santo te guie. Amém, queridos? Davi falou, me sinto como ovelha perdida. E depois vem Jesus e dá outra promessa em João 16, 13. Que diz o seguinte, eu vou correndo aqui. Mas quando vier aquele que o Espírito da verdade, não das verdades, aprendemos. E eles vos guiará em toda a verdade, porque há de anunciar o que há de vir. Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo, o nosso mestre, o nosso guia, o Espírito Santo. Amados, se o Espírito Santo não estiver em você, tudo será em vão. Em vão serão suas ofertas, em vão serão a sua religião, em vão será frequentar cultos, subir montes para orar, fazer votos, promessas, porque só com o Espírito Santo você será convencido da justiça do pecado. Só com o Espírito Santo você vai reconhecer o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Está perdido? Pede Ele como guia. O Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Estamos partindo para o final. Mas, 2 Coríntios 3, 18 diz assim, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo qual o Espírito do Senhor. Amém, queridos? Olha, o Espírito Santo está todo tempo, né? Aprendemos aqui também. Ele está de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo é Deus. Amém? Quando você reconhece Jesus, né, como Senhor, e ali começa a porta da entrada da sua salvação. E o caminho seguir até atingir o alvo que é Jesus. Tem algumas fases. E aí eu termino falando essas fases com você. Que é a primeira fase, que é da justificação. Né? A segunda fase, justificação e salvação, vem a regeneração, a santificação, a restauração e a glorificação. Vamos primeiro para a justificação, né? É o ato de Deus de declarar o pecador justo diante dele, com base na obra de Jesus Cristo na cruz. Isso envolve perdoar todos os nossos pecados, aceitar nós como justo aos olhos de Deus, uma união pessoal com Cristo, levando a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Nós não somos justos, porque temos e cometemos pecados, mas por Jesus, que foi 100% homem, e 100% Deus, e sem pecado, nos justificou, glória a Deus. Você é justificado, amém, queridos? Somos justificados por Jesus. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Tito 2,14 diz o seguinte, o qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Um povo, eu gosto dessa palavra, todo povo. Zeloso e de boas obras, glória a Deus. Amém, queridos? Nós somos justificados por Jesus Cristo. Segundo passo que eu falei, regeneração, é a ação divina, através do Espírito Santo, olha ele aí de novo, de criar um novo homem, dando um novo coração e transformando em uma nova criatura. Amém, queridos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, né? E Paulo fala assim, né? Depois que ele reconhece a Jesus, depois daquele encontro com ele diz assim lá em Filipenses 13:14, tudo isso com a obra do Espírito Santo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Talvez essa letra, se o Paulo tivesse feito, seria um grande autor, né? E é Jesus que vai à nossa frente. Portanto, agora, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ai, pastor,
mas às vezes eu ando na carne. Não precisa levantar a mão, não. E fica tranquilo que o Espírito Santo não vai mostrar. Eu ainda ando na carne, pastor. Mas eu tenho a notícia boa. Pede para o Espírito Santo aquilo que você não consegue vencer. E Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Ele já me ajudou. E Ele pode ajudar você também. Aí passamos para o outro processo de santificação. É o processo com a ajuda do Espírito Santo. Olha ele aí de novo. Pelo qual o crente em Jesus afasta-se do pecado e se esforça, olha aí, a palavra é se esforça para viver uma vida consagrada a Deus. Dá trabalho, irmão, eu sei. E se tornando cada dia, passo a passo, parecido com Jesus, exalando o perfume de Jesus, requer um esforço pessoal, uma ajuda, uma dependência do Espírito Santo, pois só Ele tem essa virtude de nos convencer do pecado e da justiça. Eu posso te mostrar a verdade, queridos, ou qualquer pregador que passar por aqui, ele pode te mostrar a verdade. Pode te apontar a verdade, mas eu não consigo convencer você. Esse convencimento só vem do Espírito Santo de Deus. Eu posso tentar bater na sua cabeça, pegar a Bíblia, mas é só o Espírito Santo de Deus. Então, se você não entende alguma coisa, você ainda não entende, pergunta para o professor, o Espírito Santo. Ele vai dizer, ele vai te ensinar. Entra, Espírito Santo, não repara a bagunça, limpa, muda tudo. A santificação requer esforço e total dependência do Espírito Santo. Notícia ruim, sozinho você não consegue. Notícia boa, com o Espírito Santo você consegue, pois Ele é Deus. Entra, Espírito Santo, não repara a bagunça, muda, limpa a minha casa. E, por fim, a glorificação. É o processo final da salvação, onde os filhos de Deus são glorificados e receberão a vida eterna. Apocalipse diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos receber uma coroa. Eu não sei o que você vai fazer com a sua, mas eu sei que eu vou fazer com a minha. Eu vou tirar e vou colocar aos pés de Jesus e vou falar, porque toda a honra, toda a glória é tua, Senhor. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o amigo da noiva está falando, o que o Consolador está falando, o que o Mestre, que o Divino está falando, que o companheiro está falando, aquele que nos levará até o noivo Jesus Cristo no grande dia da sua volta. Quando Jesus voltar, amados, quem vai nos levar? O Espírito vai subir e conosco vai levar a sua noiva. Amém? Você está preparado? Pastor, está difícil. Está para mim também. Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ajude a ser mais parecido com Jesus. E de glória em glória, e no tempo certo, a gente está face a face. Onde ali não vai ter mais rancor, não vai ter mais choro, não tem mais nada de ruim. Mas só alegria na presença do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos para ver Deus melhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, que seja primeiramente aplicada na minha vida. Senhor, mas eu confesso perante os meus irmãos, sem nenhuma vergonha, eu sozinho não consigo, Espírito Santo. E o Senhor é uma promessa que Jesus nos deixou, que nós não ficaríamos órfãos, que nós não ficaríamos sozinhos, e que o Senhor ia nos lembrar de todas as coisas. Ah, Senhor, Espírito Santo, Jesus Cristo falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Nos ensina quais são essas obras, qual é o caminho que nós devemos seguir, nos santifique,
Justificar, o Senhor já nos justificou na cruz do Calvário. Agora nos santifique. Mas sozinho nós não conseguimos, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos que essa promessa do Senhor Jesus venha sobre as nossas vidas e que a gente saia daqui melhor, reconhecendo. Espírito Santo, o Senhor é educado. O Senhor não invade o coração. Nós damos total liberdade. Nós damos total liberdade do Senhor atuar. Entra, não repare a bagunça. Limpa a nossa casa. Santifica. Para que a gente possa ser reconhecido como filhos de Deus, ser reconhecido como cristão, e que a gente possa ali não convencer, porque esse não é o nosso papel, mas nós podemos apontar aquele que convence do pecado e da justiça, e com isso levar até o Senhor Jesus, Pai. Aumenta, Pai, busca a nossa família, Senhor, busca os nossos amigos, Senhor, e que a gente, Pai, seja esse agente de milagre do Senhor, Pai. O Senhor não precisa de nada, Senhor, mas nós aqui, pelo menos eu, Pai, eu me ponho à disposição a ser teu servo, a ser usado pelo Espírito Santo. E se alguém tem esse anseio de receber os dons, Senhor, nós teremos mais outras quinta-feira, e que no final esses dons sejam derramados, Senhor, para a edificação da tua igreja. Mas o fruto, Pai, o fruto que está disponível para todos, Pai, esse derrama, Pai. Eu preciso pelo menos ali de 3 ali que eu ainda não consegui vencer, Senhor. Pai, me dá temperança, Pai, me dá domínio próprio, Senhor. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor, Espírito Santo, que é uma promessa de Jesus, o Senhor pode fazer isso comigo. Por isso, em nome de Jesus, eu te agradeço e saio daqui sem nenhuma condenação, com os meus pecados confessados e com a minha casa limpa. E te pedindo que amanhã, quando a misericórdia e a graça for renovada, eu possa sentir a comunhão mais próxima com o Espírito Santo. Com isso eu vou ficar mais parecido com Jesus. Eu e os meus irmãos, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu estava vendo na internet um monte de aquelas coisas que passam, tal. E eu estava lendo, depois eu fui ver alguma coisinha e vi essa reportagem, não é a reportagem, é um recorte do programa do Jô Soares. Eu estava lendo, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, o Senhor disse, não é? E eu estava vendo o recorte, foi justamente um dia em que ele, ainda vivo, claro, perdeu o filho dele de 50 anos, que era autista. Ele tinha um filho com deficiência, não é? De alto grau. E ele dizia, naquele dia que o filho tinha falecido, mas ele estava lá, e contou uma passagem dele com o filho, que eles foram e o filho gostava de ler muito, eles foram numa livraria, e o rapaz começou a pegar os livros que ele queria. No fim, ele chegou no caixa com 14 livros, entendeu? E ele disse assim, não lembro o nome do rapaz, fulano, você não acha que é muito, não? Ele falou, não, escolhe alguns. E disse que o rapaz, né, na sabedoria dele, no sentido, né, da deficiência, mas aguçado para outras coisas, falou assim, se eu escolher alguns, eu vou deixar outros para trás. E eu comecei a pensar, eu tinha acabado de ler isso, falei assim, Senhor, quando o Senhor diz assim, eu não foste vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, se o Senhor escolheu, o Senhor deixou alguns fora da escolha. E eu vendo o pastor aqui pregar, todos, eu falei, Senhor, mas quem ficou, né? Se Jesus veio para todos. Quem são esses que Jesus escolheu? Todos. Né? Mas, Senhor, você escolheu, é porque alguém ficou de fora. Quem ficou de fora? O inimigo ficou de fora. O inimigo ficou de fora, né, irmãos? Ele não tem mais jeito. Agora, todos os outros foram escolhidos, sim, para terem a oportunidade, para terem o livre-arbítrio, para terem uma livre escolha, para buscar do Senhor, né, aquilo que já nos foi dado, e viver isso na nossa vida e na nossa caminhada. Tá? Quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, vou mandar um outro Consolador, então o nome do Espírito Santo tal,
Consolador é interessante, porque ele veio com uma missão, ele veio com um monte de coisas que já foi dito aqui, de guiar, de ensinar, mas primordialmente a palavra diz assim, ele veio para nos convencer do pecado e do juízo. Uma pessoa que vem para te convencer que você é pecadora e que tem um juízo de morte para você, ele chega com uma autoridade, não é? Uma autoridade, não sei se vai alcançar onde eu quero chegar. Ele vem com uma autoridade grande e fala assim, ó, você é pecador e o salário do pecado é a morte e vem tal. Isso não bate, essa função não bate com o nome que ele veio de Consolador. Estão entendendo onde eu quero chegar? Não bate. Mas por que ele chama então Consolador? Ele veio para dizer, olha, tem um pecado sim, e se você continuar no pecado é morte, mas onde entra o consolo? Tem jeito. Eu estou aqui para convencer você e levar você ao arrependimento, e tem jeito. O Consolador é aquele que nos consola, sabe? Dizendo, peraí, tem ainda, né? Tem um consolo aqui, ainda tem um jeito, certo? Não é o consolo que fala, já foi, agora se fica... Não. O consolo de Deus, através do Espírito Santo, todos têm uma chance. Todos têm uma motivação. Todos têm um caminho a ser percorrido. Então, esse é o Consolador que veio, né? E que se hoje Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai para advogar ou para nos justificar perante o Pai, lá de pertinho, nós temos agora, porque antes era Jesus aqui na terra, ele vai e vem o Espírito Santo. Se agora ele é juiz, se agora ele está lá como intercessor também, perto do Pai, dizendo, ó, por esse eu também paguei, e nos justifica, nós temos aqui, pertinho de nós, né, o Espírito Santo de Deus, que ele vem e nos consola, ele vem e nos intercede por nós. E a Bíblia diz ainda, com gemidos inexprimíveis. Gemidos que a gente não entende, gemidos que a gente não alcança, gemidos que se a gente fosse fazer a própria defesa, né, não ia dar certo. O pastor diz aqui, a hora que nós estamos acompanhando o julgamento famoso aí, né? Mas o réu tem uma prerrogativa, se ele quiser, ele pode se defender. Ele tem uma prerrogativa que ele pode se defender. Mas, se o nosso advogado agora presente perto de nós, o que nos justifica, que é Jesus, mas através do Espírito Santo que nos consola e nos convence, né, nós não íamos saber nos defender sozinhos, porque nós não temos essa capacidade de nos expressar de uma maneira, né? As coisas do Senhor são inefáveis, é acima da nossa palavra. Então, o que acontece? Precisamos dele pela nossa vida, pela nossa alma, por nós, nos consolar e também interceder com gemidos inexprimíveis. Nós não teríamos condição disso. E o Senhor manda esse especialista para que venha e nos defenda e nos abençoe e nos dê a condição de filhos, de perdoados e salvos. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Próxima quinta-feira, aliás, as próximas 2 quintas-feiras, tem coisa mais irritante que essa buzininha dessas motos, rapaz? Não tem. Ou coisa terrível. Próximas 2 quintas-feiras eu vou estar pregando a respeito do poder do Espírito Santo e enchei-vos do Espírito, tá? As 2 próximas quintas. Pode orar. Você que mandou e ficou conosco até agora, em nome de Jesus, mandou o seu pedido na cestinha virtual, vou estar orando por você e por esses daqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora abençoa. Senhor, eu estou aqui clamando, o Espírito Santo gemendo e o Senhor Jesus nos justificando. Assim seja sobre essas vidas também, para que alcance aquilo que estão pedindo, para que alcance aquilo que estão pleiteando do Senhor e sejam plenamente, Senhor, concedidos esses pedidos através do Senhor Jesus, quando Ele disse que tudo que pedirmos ao Pai, em nome dEle, crendo, iríamos receber. Então receba, Senhor, receba esses pedidos e concede em nome do Senhor Jesus. Senhor,
nos abençoa agora, Senhor, que vamos para nossas casas, nos dá a tua paz, a tua bênção, nos dê a tua segurança. Eu já estou orando também por esse sábado, que vamos estar ali na confraternização, que o Senhor leve por essa estrada todos em segurança, o teu anjo esteja em cada carro, em cada vida ali, Senhor, e que possamos passar um dia abençoado, um dia apaziguado, um dia, Senhor, de comunhão, Senhor. Fecha a boca daqueles que não ajudam, Senhor. Nós não queremos contenda, não queremos absolutamente confronto em nada. Queremos viver ali em união, queremos estar ali juntos e com a intercessão do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Assim, Senhor, nos dá a tua bênção. Se tiver aqui alguém com dor, eu estou repreendendo algum com enfermidade em nome de Jesus, expulsando e dizendo que saia do servo e da serva de Deus todo espírito de enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, como eu já disse, nos leva para casa em paz e segurança, e chegando lá temos paz e segurança também. Eu levanto a minha mão para abençoar, Senhor, o teu povo, e digo que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há no Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Cumprimenta teu irmão, fala, temos um advogado, temos aquele que nos justifica, temos aquele que intercede com gemidos que nós não entendemos.